o maior investimento que nós fazemos, o investimento eterno, se chama igreja. Toda vez que a gente entra no Espírito, você abre a porta da eternidade. E a música é a linguagem da eternidade. Na eternidade não se fala, se adora. Olá pessoal, mais uma vez aqui de volta com vocês. Que bom, sempre nesse bate-papo querido, gostoso, né, caloroso, a gente falando de assuntos atuais, assuntos que interessam à igreja, ao reino de Deus, que interessa a todos nós. Muito bom ter a sua companhia, muito bom saber que nós estamos aí em fé nessa nação querida, posicionada em cima da palavra do nosso Deus. Muito bom ter a sua companhia e eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ouvir hoje. É mega especial esse bate-papo, esse podcast, esse momento que estamos juntos aqui. Sabe quem está comigo? Primeiro, eu não estou no meu estúdio tradicional, no lugar que eu sempre faço esses podcasts. Eu estou na subsede da Ceilândia, num mega treinamento chamado Treinamento Avançado de Liderança. O último treinamento do ano para nossos novos líderes que entram no ministério nesse ano ainda, numa célula, na direção de uma célula, de uma célula estratégica, né? Tem muito segredinho, mas é o último treinamento aí que nós temos para este ano de 2019, certo? Na igreja do Bispo Lucas, da Bispo Priscila. E quem está aqui comigo hoje, que trouxe uma palavra maravilhosa? Meu querido Brunão. Bruno Morada. Ei, Bruno, que bom ter você aqui, homem de Deus. Muito bom. Bruno, você terminou de dar uma palavra ali, de arrepiar a galera, hein? Que bênção, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Jesus tem aproximado a gente cada vez mais e foi uma honra encontrar um grupo de liderança queimando de amor por Jesus, faminto pela palavra, e tenho certeza que foi uma manhã impactante. Graças a Deus, foi muito bom. O pessoal ali estava arrepiando, jogando cadeira para cima. Bruno, vamos falar hoje sobre avivamento, vamos falar um pouquinho sobre adoração, vamos falar sobre louvor, vamos falar sobre a história da adoração no Brasil. Hoje a banda de vocês é uma banda que tem feito história. Gente, antes do Bruno começar a abrir o coração e falar, eu quero também apresentar o nosso querido Vitor, que eu chamo o Curioso. O Vitor entra, Bruno, só para espetar a gente. Ele entra espetando, o negócio dele é curiosidade. Isso é muito bom. Ele entra fazendo contraponto. Ah, peraí, mas o povo está dizendo aí. Ele é o defensor da galera, daquela galera assim que tem... Questionadores. Os questionadores. Faca, como é que é? Faca no dente, né? É. Faca no dente, sangue no olho. Nós temos um termo lá na nossa família local, que a gente fala que se você cutuca uma garrafa de refrigerante, vai ser refrigerante. Você cutuca uma garrafa de água, vai ser água. Mas se você faz isso com o homem de Deus, vai sair o que está dentro dele. Pois é. Então a gente sempre fala, tenha boas perguntas, provoque os homens de Deus, que sempre vai sair coisa boa. Esse é o nosso curioso. Bem, vamos falar um pouquinho sobre louvor e adoração. Primeiro, você está com a banda já há bastante tempo na estrada, hoje um dos nomes principais da adoração, do louvor desta geração aqui no Brasil. E conta um pouquinho como é que foi que começou, por que você criou a banda e a necessidade que você sentiu e o que você vê nesse Brasil de hoje. Né? O Brasil de hoje, eu estava te ouvindo falar, lembrando do início das comunidades, quando a gente começou esses movimentos de louvor e adoração no ginásio Nilson Nelson, com os nossos encontros, né? Azaf, esses dias eu encontrei o Azaf, a gente trocou ideia, riu muito juntos. Legal. Mas conta como é que foi essa vibe, essa energia, essa unção que te levou com a morada. Amém. É um fato curioso que nós temos observado hoje. Nós fazemos parte de uma geração que, com o avanço da tecnologia e da internet, né, muita coisa tem acontecido. Se você for perceber, a última vez que Deus derramou um novo som sobre o Brasil, que foi em 96, especificamente, que veio um som que foi a trilha sonora do avivamento daquela época, também houve uma troca de plataforma sonora. As fitas cassete estavam encerrando e exatamente em 96 todo mundo estava colocando aparelho de CD dentro dos carros. Hoje,
alguns bons anos depois, o Senhor tem liberado um novo som sobre o Brasil novamente, e novamente está acontecendo uma troca de plataforma de como esse som vai ser passado. Muito através significativo. através dos streamings, a plataforma também está trocando. Então sempre que, porque o céu reflete a terra, então sempre. Mas uma coisa interessante da nossa geração agora é que é a primeira geração que está tendo voz sem depender especificamente de um selo, uma gravadora, mas infelizmente também sem ter uma igreja por trás. Antigamente você só poderia acontecer se tivesse ou uma gravadora ou se tivesse uma igreja. E uma parte é boa, porque isso aqui fala da atualização, mas essa outra parte é ruim, porque muitas pessoas estão tendo voz na igreja sem ter vida na igreja. E uma coisa que, tipo assim, é uma bênção para nós, um orgulho bom, é que o Morada ele é fruto da igreja local. O Morada, nós éramos o Ministério de Louvor da igreja local, que começamos a receber vários convites para ministrar em vários lugares e a gente não aceitava nenhum. Então nosso próprio pastor descobriu e falou, cara, eu já recebi reclamação de 50 pastores que vocês não estão aceitando o convite dele. Eu falei, mas por que a gente tem que aceitar? Eu já tenho onde ministrar, já tenho onde cantar, já tenho minha família, já tenho minha igreja. Então, por uma direção da nossa liderança, eles falaram, não, pega os que vocês têm, aceita os convites, pega os que vocês têm, grava e começa a aceitar os convites, dá um nome para isso e vai. Então nós falamos que nós somos frutos, a gente fala que a gente fez tudo que podia fazer dentro da igreja. A gente só não liderou as mulheres porque não podia, mas o resto a gente fez. E de repente abriu, foi a porta da igreja e a nossa liderança falou, vocês precisam ir. Então nós começamos a atender esses convites e isso tem sido uma benção para nós, porque nós temos frutos no ministério local, tem pessoas que estão com a gente no nosso time que nós tocamos juntos faz 17 anos. E o Ministério Morada especificamente tem 10 anos, agora em 2020 nós estamos entrando no nosso 11º ano. Ele fruto da igreja local, então a gente sempre passa por aquela estação de sempre que o Brasil está conhecendo um som novo nosso, na verdade a nossa igreja está até cansada, porque isso já tem sido liberado há anos na nossa igreja local e tudo que a gente tem podido ter feito pela nação em outras igrejas tem sido uma extensão daquilo que nós vivemos como família espiritual na nossa igreja local. O que eu admiro em vocês, vocês na banda, na sua visão, na visão profética que Deus deu, é a sua seriedade, a sua aliança com os fundamentos da palavra de Deus. Você falou uma frase muito importante. Pessoas que querem ministrar a igreja, falar a igreja, mas não querem viver a vida da igreja, não querem estar na igreja. Por que isso? Porque nós estamos numa sociedade da internet, das redes sociais, onde tudo é distante, onde tudo é meio que anônimo, onde tudo é virtual. Quer dizer, então as pessoas querem fazer uma conexão apenas virtual. E não existe isso. Isso fere a palavra de Deus. Engraçado, Bruno, porque esse para mim é um dos sinais que nós estamos nos últimos dias, próximo à vinda de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia fala, o livro de Apocalipse é um livro muito difícil de ser interpretado, tem muitas visões, muitas diferentes percepções da interpretação. Eu, pessoalmente, acho que o livro de Apocalipse é um livro atemporal, é um livro que vai e volta muitas vezes. Então, por exemplo, você tem um capítulo que fala de toda a história, depois, logo no próximo já muda e já começa uma nova repetição, sobre um novo viés. E o capítulo 12 de Apocalipse mostra uma visão profética dos últimos dias. E ele fala sobre as forças espirituais dos últimos dias. E nessas forças espirituais mostra claramente o levantamento da operação da maldade, do erro, através de algumas figuras, como o dragão, a besta e outras coisas assim. E uma das passagens lá, um dos versículos, diz que o dragão voltou. Ele quis destruir a igreja, que era o filho varão, nascido do Senhor pela sua palavra, e ele não consegue atingir aquele povo. Então o que ele faz? Ele vomita sobre a terra. E hoje nós estamos passando exatamente o vômito do dragão sobre a nossa sociedade. Como é que ele vomita? Ele vomita pornografia, imundície, ele vomita droga, ele vomita violência, ele vomita todos os horrores que nós estamos vivendo hoje, dizendo de onde veio isso? De onde? E isso entrou em todas as casas, todas as famílias. Entrou pela TV, entrou pelo cinema, entrou pela cultura, entrou pela escola,
pelas universidades, né, travestidos de ensino, né, educacional, entrou, inclusive, dentro da igreja. E um desses aspectos é o aspecto dessa... Eu não preciso da igreja. Não, eu não preciso da igreja. Os desigrejados, né, bispo? Desigrejados, obrigado, Vitor. Eu posso viver minha fé sem a presença da igreja, sem estar na igreja. E eu, pela minha experiência, 64 anos, tenho 50 anos de ministério, porque eu comecei meu ministério muito novo, para não falar 50, 49 anos, já na Mocidade para Cristo, evangelizando uma alma todo dia, ganhando uma pessoa todo dia, novinho, já 15 anos eu fiz esse pacto com Deus, eu não dormia sem evangelizar uma pessoa. Uau. E mantive isso por anos, aquele avivamento maravilhoso da Mocidade para Cristo, onde menino fumando maconha caía do terceiro degrau, terceiro cama do beliche no chão, porque via anjo do Senhor, gente fumando maconha na quadra, caía debaixo do poder de Deus, sem ninguém orar, sem ninguém estar lá agoniando. Quer dizer, sinais de avivamento. A gente viveu isso lá na igreja, lá na Mocidade para Cristo, lá nos acampamentos, nos primórdios de 1970, 71, 72. Muitos pastores hoje presbiterianos vieram dessa época, que estão nas igrejas presbiterianas, são amigos, companheiros nossos, viveram momentos maravilhosos. Bom, voltando, isso então, hoje essa questão eu não preciso da igreja. E eu, na minha caminhada de 50 anos de ministério de fé, eu nunca vi uma brasa continuar ardendo fora da fogueira. Ela vira tição. Rápido, ela vira tição, ela vira... qual outro nome melhor? Ela vira um tição, né? Ela vira uma faísca. Ela perde todo o brilho, toda a beleza e torna um tição, porque ela perdeu o brilho. Não tem como manter. Então, eu hoje estou fazendo o maior esforço. Fale à igreja, mas mostre a sua vida, para as pessoas conhecerem a sua santidade, seu caráter, seu casamento. A igreja é o que traz o pé no chão dos líderes, certo? Nós temos uma total noção e um princípio no nosso ministério, que nós entendemos sim que nós estamos vivendo um tempo de favor de Deus. Não tem como, tudo é pela graça. Então, e esse tempo de favor de Deus, muitas pessoas compõem, muitas pessoas cantam, muitas pessoas ministram, mas aprove ao Senhor fazer com que aquilo que a gente carrega nessa estação fosse funcional para a igreja. Se vai ser temporal ou atemporal, nós não sabemos, né? Pastor, a composição de várias canções que fez parte de uma época e composições que são daquela época, mas continuam tocando até hoje. Porque elas ultrapassaram a temporalidade daquela estação, elas são atemporais. Mas nós entendemos que nós estamos caminhando num tempo de favor do Senhor e que se isso vai durar 15, 20 anos, ou se a gente vai encerrar os dias da nossa vida fazendo isso, nós temos a certeza que no final de tudo só vão ficar 3 coisas. Depois de toda essa caminhada pelo reino, vai ficar os frutos, os relacionamentos e o principal, ser encontrado fiel. Amém. Poder olhar para o espelho e falar, Deus, eu fui marido de uma mulher só. Graças a Deus. Eu fui um cristão. Eu não me perdi, eu fui um cristão. Parabéns, eu não me perdi. E nós falamos na nossa igreja, a gente reitera sempre. Ontem nós estávamos numa mesa com a banda, almoçando, e nós estávamos conversando sobre isso, falando, gente, não perca a oportunidade de ter relacionamentos, é isso que vai ficar. E eu estava falando para eles, nós temos o ministério, morada, nós temos alguns empreendimentos particulares. E eu falei, gente, mas o maior investimento que nós fazemos, o investimento eterno, se chama igreja. É isso aí. Porque o morada vai acabar, o Dunamis vai acabar, todos os movimentos e bandas e ministérios emergentes, um dia eles vão acabar. E a única coisa que é eterna se chama igreja. É isso que Jesus não vai vir buscar o morada, ele vai vir buscar a igreja dele. Então, se nós não investimos tempo com a igreja, em ser igreja, fazer igreja, amar a igreja, cuidar de pessoas, a gente sempre fala isso, o Ministério da Reconciliação está aí para isso. Crônicas 16 fala que os tangedores eles faziam único e exclusivamente só isso da vida deles. Só que quando chega na nova aliança, diz que foi nos dado o Ministério da Reconciliação. Ou seja, não tem mais espaço para tangedores e músicos que só façam isso. A gente precisa cuidar de pessoas. Eu preciso ter mais tempo com pessoas do que com pedal, equipamento, do que com instrumento. A gente precisa ter mais vida na igreja. O relacionamento, a vida espiritual vale mais do que a parte técnica. Exato. Esses dias uns amigos nossos, eu achei incrível. Eles nos ligaram de relacionamento de igreja do Paraná
Eles falaram assim, nós queremos trazer um ministro tal aqui na igreja. Eu sei que você conhece ele. Bruno, nós temos 3 perguntas sobre ele antes de nós fazermos o convite. Você pode falar se ele é marido de uma mulher só? Você pode falar pra gente se ele é pastoreado? Ele é discipulado? E você pode falar pra gente se ele tem vida na igreja local? E eu pude testificar, eu falei, sim, meus amigos. E eu falei, e se a igreja aprender a fazer essas 3 perguntas? É isso. Falei, infelizmente, Isso. acho que uns 80% aí da galera vai perder a agenda. Não, Bruno, vocês são os líderes da próxima geração. Claro, isso tem que ser resgatado. Isso é fundamental. Porque senão, eu estava me perguntando para a nossa equipe, como é que vai ser o evangelho daqui 20 anos? Como é que vai ser a igreja daqui 20 anos a andar nesse ritmo? O que vai ficar para a próxima geração? Quanto mudou das comunidades para cá, né? Do início das comunidades. Então, olha a Europa, o que aconteceu. A Europa teve poderosíssimos avivamentos. Olha a Argentina. Meu Deus, eu sou amigo do Carlos Anacondia, provavelmente vocês. A Anacondia sacudiu a Argentina. Antes da Anacondia, teve Tom Hicks, teve lá o movimento das comunidades de Ortiz, de Remetian, do discipulado, nem na comunidade, lá foi discipulado, porque lá eles não tiveram movimento de abertura, lá foi só louvor e adoração, e o discipulado. Olha o movimento discipulado. Quer dizer, e hoje, você vai na Argentina, a Argentina tem o quê? 6% de evangélico só. Chegou uma época, Rosário foi 90% evangelizado. 80 mil pessoas em Mar del Plata, num estádio, 80 mil pessoas novas convertidas no estádio, 80 mil pessoas. Mendoza, 70 mil pessoas. Mendoza, onde é que estão essas pessoas? Faz o quê? 15 anos, 20 anos. O que aconteceu? Então, eu estudei isso a fundo. Por onde passou esse mover do Espírito? O que aconteceu? Hoje eu encontro Carlos a gente conversa bastante ainda com a Anacondia, sobre tudo isso, para onde foi, o que aconteceu, como que nós podemos segurar esse mover de Deus e como esse mover de Deus pode influenciar inclusive a sociedade, pela política, pela educação, pela cultura, porque esse é o aspecto final que nós queremos chegar. Mas para chegar, você tem que ter uma igreja forte. Se você tem uma igreja que mal subsiste, o avivamento ele tem que ser muito espiritualizado. Muitos dos avivamentos se perderam. O avivamento Tom Hicks, um cara que jejuou 40 dias, sacudiu a Argentina, orou lá na mão do Perón. O Perón tinha lepra na mão, foi curado visivelmente, deu para ele os estádios, sacudiu a Argentina. Depois de mais ou menos 2 meses, não me lembro, 2 meses e meio, esgotou 3 meses, se esgotou, voltou para os Estados Unidos e terminou mal demais. Depressivo, foi pro abismo, nunca mais voltou para o ministério. Então, quer dizer, isso me preocupa muito. E um cara que jejuou 40 dias várias vezes, ele era um homem de jejum e oração, rasgava o céu. Eu tenho amigos que na Europa tentando virar a história da Europa, bateram pino e entraram em surto e alguns nem voltaram, ficaram em surto. Então não é uma coisa tão simples, sabe? Mas nós precisamos segurar nos fundamentos. E um dos principais fundamentos é isso que você falou. 3 perguntinhas, repete elas, Bruno, para nós. É marido de uma mulher só? 2. É discipulado? Tem vida na igreja? Caraca, isso, quem fez essa pergunta tem meu respeito, meu amor, meu carinho. Parabéns, foi muito inteligente. Vamos começar a fazer o movimento das 3 perguntas. Vale? Vamos fazer o movimento das 3 perguntas. Porque se a gente não segurar, e vocês que tem a moçada mais na mão hoje, né? Você, o Bispo Lucas, Theo, a galera que está na geração, que tem influência direto na veia dos meninos, vocês têm que segurar esses valores. Assim, porque eu falo, eles falam assim, mas você é vovô, tchau, já foi. Assim que fizeram essa pergunta para nós, eu desliguei o telefone e liguei. A gente tem muitos relacionamentos no reino, e eu liguei para um ministro de adoração específico, que é bem conhecido, e eu falei para ele assim, cara, acabaram de me ligar e perguntaram essas coisas sobre tal pessoa. E eu pude responder todas elas. Eu falei, cara, você é muito amigo meu. E você é marido de uma mulher só, você tem discipulado. Mas na terceira parte da pergunta, você é muito amigo meu, mas eu ia te denunciar se a pergunta fosse a teu respeito. Porque você é uma voz na igreja, mas você não tem vida na igreja, cara. Você substitui o congregar pelos seus relacionamentos de reino.
Você senta na mesa com vários homens de Deus e para você acha que substitui o poder de congregar. Você não serve uma igreja local, cara. Tu você falou não isso tá... para ele como amigo, com sinceridade. Com amigo, sinceridade. Olha isso. Eu falei, cara, eu tô segurando para eu fazer para eu comunicar isso na internet, porque os primeiros a serem complicados isso são vários amigos meus, cara. Então, eu vou dar um tempo para você responder. Hoje você já comunicou, sem imaginar que iria fazer. Mas isso, eu amo muito isso, exatamente porque é como ferro afia o ferro, né? A seu irmão afia o seu irmão, seu amigo, né? A gente precisa o poder da mesa é essa, né? Tipo, vim para trazer a espada, né? Mas eu acredito muito nesse poder da mesa, assim, de nós estarmos com amigos e que a caminhada não importa, porque os pés foram para debaixo da mesa, né? Amém. E o que vem para cima é o secreto, né? O coração. E como é bom, né? Pessoas terem o poder de falar pra gente algo que as pessoas nunca vão poder falar. É isso aí. E aqui, Bispo Rodovalho, você falou, por exemplo, que de pessoas que estão influenciando hoje essa galera mais jovem, a gente coloca o Brunão, o Bispo Lucas, você citou o Theo, e hoje o senhor é um cara que exerce uma grande influência, mas no passado, eu posso dizer, vou perguntar para vocês, que o Bispo Rodovalho é o Brunão, é o Theo, é o Bispo Lucas da geração passada no início das comunidades evangélicas? Eu acho que todos os líderes maduros hoje, maduros que eu digo mais de 60 anos, na sua juventude, passou por uma espécie de liderança. Alguns relevância. Foram proeminentes nos seus dias, uns de uma maneira, outros de outra, mas todos deram a contribuição. E o grande avivamento do Brasil, que o Brasil passa, e não adianta o pessoal falar que não tem avivamento, o Brasil tem uma nação que quando eu andava nas ruas de Goiânia, orando, chorando, jejuando, tinha 4% de evangélicos. 4% de evangélicos. Eu me tornei professor universitário, me lembro até hoje, fui abastecer num posto de gasolina, chegou uma cigana para ler minha mão, pediu para ler minha mão, o Espírito Santo falou para mim, deixa ela ler sua mão. Aí ela leu, aí eu peguei a mão dela, eu li a mão dela depois, virei a mão dela, falei, agora eu vou ler sua mão. E falei, nossa, a cigana tá com conflito, cigana tá chorando no coração. E ela começou a chorar e falou, que o moço é? Moço é bruxo, moço é bruxo. Eu falei, não sou bruxo não, eu sou pastor. Ela não sabia o que era pastor. Que é pastor? Pastor é bruxo. Eu falei, não, pastor não é bruxo. Naquela época ninguém entendia o que era. Uau. Aí abrimos uma célula, evangelizamos, um avivamento. 4%. Eu era professor universitário. Isso foi o quê? 70? Não, 80, na década de 80 e alguma coisa. Hoje nós temos o quê? 28, 30, o censo do ano que vem. Pode ter certeza que o censo do ano que vem vai nos dar 32, quer dizer, 35% de pessoas comprometidas, sem contar os que estão fora. Se você pensar nos que passaram pela igreja, vai chegar a 38%, 40%. Então, isso é um avivamento. Agora, é um avivamento com todas as amplitudes que queríamos? Não, está longe. É um avivamento de evangelização, de alcance, mas todo avivamento ele é muito forte, mas o raio é pequeno. Depois ele cresce, diminui a intensidade, mas o raio cresce um pouquinho. Depois ele aumenta, e aumenta. À medida que ele cresce, ele diminui, igual como você joga uma pedrinha. A onda, ela vai ampliando, mas ela vai diminuindo a força. Mas ela toca mais pessoas. E nós temos que ter amor e compaixão pelos que serão evangelizados, porque Jesus podia ter ficado no monte da transfiguração e feito aquele avivamento só com os 4. Né? Pedro, João, Pedro, Tiago e João, Elias e Moisés. 5, só com 5. Mas Jesus falou, vamos descer. E ele desceu para abençoar e tocar aquela multidão. É aquela coisa dos 4 M's que o senhor fala, né? Mover, movimento, método e monumento. Mover, movimento, método e monumento. Tá naquele livro Odres Novos que eu escrevi há muito tempo. Então, eu vejo o seguinte, todo mundo teve a sua participação, ninguém é dono de nenhuma proeminência nisso. A glória é do Senhor, nós somos os burrinhos que levamos o Messias para entrar nos corações das pessoas, apenas aquele burrinho. Ninguém é nada fora disso. Alguns um pouquinho aqui, outros têm mais expressão, outros têm tantos anônimos, né? E os anônimos muitas vezes contribuem com tanta lágrima, choro, jejum e oração. Então, é isso. E eu oro muito para que essa geração, que influencia direto os jovens, geração do Bruno, essa geração atual,
possa ser uma geração muito comprometida com os fundamentos do Evangelho, para que daqui 20 anos nós tenhamos uma igreja forte, em números, vai ficar muito grande. A igreja brasileira vai crescer. Estatisticamente, ela vai ser maior né, do que os não cristãos, até 2027, 2028. Então, que seja uma igreja também de fundamentos, de verdade. Porque quando você perde a verdade, né, Bruno? Logo em seguida você perde o espírito, aí Europa. Você perde tudo. Olha a Europa hoje, vendendo as igrejas, que foram de avivamentos. Igrejas onde Hudson Taylor pregou, igreja onde Moody pregou, igrejas gigantes, onde Finney pregou. E hoje está lá um monumento. Virando bares, baladas, às vezes. Incrível, incrível. Vocês dois são compositores. Brunão está aí nesse estouro do Morada, abençoando essa geração. Bispo Rodovalho aí tem várias canções que nos abençoaram também. E essa foi uma amiga minha que pediu para fazer essa pergunta e eu achei genial. Hoje, Brunão, você vive da música também, né? Correto? Eu queria perguntar algo para vocês. Quando vocês compõem, é porque tem que fazer, porque precisa da música para a geração, porque tem um CD para lançar, porque tem um single para lançar, ou é debaixo de uma revelação de Deus? Sempre. Eu particularmente, eu caminho numa plataforma de entendimento bíblico que eu acredito nas instruções que Deus deu para Moisés em Êxodo 30, do 34 ao 38. Ele fala: Moisés, no lugar onde vocês vão se encontrar comigo, eu quero que vocês apresentem os incensos de estoraque, ônica e gálbano, será obra de perfumista, e se alguém fizer para uso próprio, eu vou retirar do seu povo de sua função. Ali a gente aprende que a adoração ela sobe como cheiro agradável. E um dia eu fui estudar sobre esses incensos e eu descobri que ali tem um grande segredo da adoração. E esse estoraque, ônica e gálbano, se você for pegar o formato do processo de como era feito, a gente entende o propósito do que o Senhor quer na adoração. E por só um exemplo, o estoraque, ele era feito da seiva da árvore de estoraque. Só que ela é uma das únicas árvores do mundo que se você perfurar, riscar, cortar, não sai seiva dela. Aí Deus fala, você vai fazer da seiva de uma árvore que se você cortar não sai seiva. Você fala, como é que eu consigo a seiva disso? É a única árvore que você tem que esperar, porque no momento certo ela libera a seiva com espontaneidade. Ou seja, Jesus está falando, no ambiente de encontro eu quero que vocês apresentem também uma adoração espontânea. Uou. Então cada tradução ali nos leva a entender que o Senhor quer da igreja uma adoração espontânea, uma adoração profunda e uma adoração quebrantada. Então com esse entendimento, a gente... há muitos anos, eu acho que aproximadamente uns 7 anos, assim, que pelo menos 95% das nossas canções, elas nascem a partir de um ambiente de espontâneo. Não é um momento que eu quero fazer uma música que a igreja vai cantar. É um devocional, após, a gente fala que a coisa começa quando a música termina. A gente fala assim, a gente acabou a música, agora a gente está atrás de algo novo. Então a gente está buscando ali. O Eugene Peterson, na paráfrase da Bíblia Mensagem, ele traduz Salmo 89:15 como bem-aventurado aqueles que conhecem a senha do louvor. A senha do louvor. É uma senha que se renova a cada dia, a gente está procurando algo novo. Então nem tudo que deu certo ontem vai dar certo hoje. Não é a frase que deu certo ontem que vai dar. Você consegue acessar novas coisas. Então a gente sempre está ali fluindo de alguma coisa espontânea e que acaba sendo funcional com a igreja naquele momento, e depois disso a gente vai para casa, para o estúdio, a gente começa a estruturar e começa a fazer outras coisas em cima daquilo. Então, para onde eu irei, é tudo sobre você, só tu és santo, uma coisa, praticamente todas as canções nossas que o pessoal conhece, elas sempre nasceram de forma espontânea, ou num ambiente de oração e adoração. Mas eu não posso estabelecer a minha experiência como doutrina. Esse é um dos piores erros. E eu não falo que tem que ser assim. Eu tenho amigos que compõem canções absurdamente e eles têm uma facilidade incrível. Eles sentam e falam, vou fazer uma música. E eles fazem. Essa música aponta para Jesus, essa música é bíblica, essa canção. Eu acredito que é a arte, né? Independente de tudo. Infelizmente, nós como igreja endemonizamos a palavra artista, mas o artista é bíblico. Né? O primeiro artista da Bíblia é Bezalel, depois a gente fala sobre ele, mas o artista... E cada artista você vai fluir de um jeito, né? O comunicador é um artista, né? Você fazer, se 10 mil pessoas ficarem 1 hora te ouvindo e chorando, dando risada, aplaudindo, glorificando, isso é uma arte na comunicação, na pintura, na interpretação, na música. Então a arte, ela tem uma fluidez muito grande e talvez se você coloca um formato nela assim, complica. Mas eu nunca fiz nada específico, eu falo assim, tem que funcionar, tem que dar certo, fazer, tem que escrever. Não, sempre
A gente fala que se o seu público principal for a Trindade, todo o resto fica pequeno, perto de quem está sendo cantado aqui. É isso aí, gostei muito dessa visão. A minha experiência é mais ou menos igual. Todas as músicas que eu fiz com a equipe sempre nasceu de uma inspiração profética, uma inspiração na presença de Deus. Eu componho muito no meio dos cultos, nos louvores. Antigamente a gente tinha os cânticos espirituais. Que é o espontâneo que ele acabou de dizer. Que era o espontâneo. Incrível. Na época da comunidade a gente usava muitos cânticos. E eu não era dos mais afinados, mas eu cantava sempre. No ginásio Nilson Neves lotado, eu dava cântico espiritual. Muitos desses cânticos são sementes das músicas que depois foram compostas pelos meninos, né? Pelos meninos que eu falo, o Bené, o Márcio, o Silvério, a Alda, Célia, né? E outros, a Ludmila e outros. Agora, esses dias, por exemplo, nós estávamos aqui no congresso de pastores de treinamento, agora, mês passado, com os bispos, e houve um mover do Espírito. O bispo Lucas estava falando sobre a história da vida dele, começou a chorar, publicamente, chorar quase que não conseguia segurar. E aí foi um momento de agradecimento pelas unções derramadas, né? Quem derramou unção na minha vida, como é que foi, a gratidão. O momento foi de gratidão. Nossa, na hora que o Lucas começou a falar, eu ouvi uma música na minha cabeça, como se tivesse um coral cantando. Uau. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu olhava para ele, se eu olhava para o coral que estava cantando aqui na minha cabeça. Eu fiquei doidinho. Peguei não podia usar o celular, porque estava todo mundo chorando, um momento muito quebrantado. Eu peguei a caneta e comecei a anotar as letras. Foi o teu amor, foi o teu olhar, foi a tua graça quem me resgatou, quem foi me buscar. E aí foi. Aí a melodia estava na minha mente. Terminou ali, depois de uns 40 minutos, eu peguei os meninos que estavam no piano, minha equipe não estava lá, já tinha saído. Peguei o Daniel, o bispo Daniel de São Paulo e outros músicos, e a gente passou o rascunhozinho. Foi o teu amor, foi a tua graça. E aí vai. Foi o teu olhar, quem me resgatou. E aí vai. Aí é o amor. Termina explosiva a música, uma música linda. Aí eu fiz o rascunho, aí tudo, na hora que você tem a inspiração, né, Bruno? Ferve. Mas depois abaixa. Ninguém vive na inspiração. É um ápice, né? Não é? As pessoas pensam que elas vão viver na inspiração. Se você não guardar a inspiração, ela vai embora. Aí eu guardei aquilo, gravamos e tal, né? E aí no outro dia nós fomos para o estúdio, com calma, aí a gente foi fazendo os ajustes, né? Lapidação, dos acordes, né? Da letra, né? Aí você tira uma palavrinha, põe outra, aí você faz o perfume para ficar completo. A mesma coisa aconteceu agora quando foi que eu fui para a Argentina? Nós tivemos a celebração de Argentina. Agora, foi em agosto? Em agosto. 2 meses atrás agora. Foi em agosto. Lá na Patagônia, 1000 e tantas pessoas, todo mundo adorando. De repente uma música começou a aparecer na minha mente. E isso era desde que eu tocava violão e a bispa acordeon, na primeira célula da comunidade de Goiânia. Era sempre assim, nunca mudou. E aí veio uma música em espanhol. E aí eu fiz o cântico espiritual, parecia um cântico espiritual, mas os músicos pegaram, nasceu uma outra música, uma música linda, mais bonita em espanhol, inclusive, do que em português, porque ela é mais harmônica no idioma espanhol. Então, sempre foi assim, e comigo acontece muito dormindo. Às vezes eu acordo com uma música inteira, eu tenho que correr e gravar, porque senão eu perco. Letra, melodia. Então, é uma coisa assim, eu costumo dizer, gente, eu não sou músico. Eu tenho até vergonha de dizer, eu sou pregador, eu sou professor, eu sou pastor, bispo. Agora, música eu não sou, mas eu não entendo isso. Que coisa é essa que vem? Se Deus dá, tem que ouvir, né? Que Deus me dá essa matriz, esses rascunhos perfeitos, e a partir daí é só fazer o ajuste. Então, desde a comunidade toda, né? Foi assim, com Bené, com Kleber, Lucas e muitos outros com quem passaram, né, e com quem nós
de alguma maneira convivemos nessa caminhada. Agora, eu acho que isso é o que você falou. É uma relação com Deus, relacionamento com Deus, é uma maneira da eternidade falar conosco, é uma maneira, eu vejo assim, sabe, que toda vez que a gente entra no Espírito, você abre a porta da eternidade. A eternidade, ela é passada e ela é futura. E nós temos um hiato no meio, que é o tempo, matéria, tempo e espaço, que é isso aqui, que vivemos. Então, toda vez que a gente entra no mundo espiritual, você abre uma janela para a eternidade. Uhum. E a música é a linguagem da eternidade. Na eternidade não se fala, se adora. Eu estou lançando agora, em novembro, eu tô restaurando o livro de música, de adoração, que o pastor Jack Shisley e eu escrevemos no ano de 82, 3, não me lembro, que é a música na casa de Deus. Eu repaginei todo e botei a música na eternidade, a música hoje e a música na casa de Deus. Eu fiz Por quê? Porque a música não é daqui, a música é da eternidade. Quando você abre a janela da eternidade, você escuta o som da eternidade. E aí você transcende. E aí as coisas começam a acontecer. Aí você vai num momento sobrenatural. E nós temos que entender isso. A geração hoje nova precisa entender que a música na eternidade, e olha, a pior coisa que eu vou te contar agora, ela nasceu, ela foi trazida à existência por meio de Lúcifer. Quando tu fostes criado, em ti foram criados os pífaros, os cantores, os tambores e a música. Todos os instrumentos de sopro, de cordas e de percussão. E nenhum instrumento da terra sai de alguma dessa classificação. Não existe uma quarta classificação. Qualquer instrumento, ou ele é de sopro, ou ele é de corda, ou ele é de pele. Agora, ele é de percussão. Olha que loucura. Ou tem coisa sintetizando alguma dessas coisas. Olha que loucura. Quando tu foste criado, eles foram preparados. Uhum. Os instrumentos foram preparados. Porque meu propósito, quando eu nasço, meu propósito nasce comigo. E as circunstâncias humanas são providenciadas para receber o meu propósito. O dinheiro, a energia, o carro, o avião, tudo na vida foi preparado para que eu pudesse expressar o meu propósito em plenitude. Então, quando ele foi criado isso, então essa vertente musical de adoração foi dele. Quando ele caiu, o Senhor recuperou isso. Uhum. Por isso que a geração de Caim é a geração da música rápido, logo em seguida. Foram os filhos de Caim que inventaram os instrumentos. Aqui depois. E aí diz, quando todas as estrelas cantavam lá atrás, né, ali já tinha a presença dele. Já tinha a presença de Lúcifer. Ele estava cantando. Isso explica um pouco da influência e da destruição da música secular e etc. Por causa disso, porque como foi criado isso em Lúcifer, quando ele caiu, ele levou isso com ele e o Senhor recuperou. Por isso que os filhos de Caim, que foram a geração que foi ungida por Lúcifer, inspirada, o mal entrou em quem? Entrou em Caim. O mal está à porta. Deus falou, se você permitir, e ele abriu a porta e o mal entrou. A partir dali é a geração dele. Por isso que eles botaram a música. Com a música eles puseram a orgia, o sangue, a guerra, a droga, puseram toda a destruição. Eu vou falar sobre isso agora, vai ser um dos temas da nossa sacerdotal com o livro, porque eu acho muito importante entender. O pessoal hoje precisa entender, peraí, música não é você pega aqui, dá um rec. Ei, amigo, música não é coisa minha e sua, não, cara. Cuidado, isso é uma potência, isso é um poder. Isso pode destruir sua vida, ou pode te levar para o mais alto grau de santidade. Inclusive, uma das coisas que eu entendo a respeito disso, até mesmo fala que por causa do seu amplo comércio, né? Sim. Por causa do seu amplo comércio, Satanás ele caiu por causa do amplo comércio dele. Esse amplo comércio fala no repasse da adoração ao Senhor, ele reteu um pouco para ele. Isso. E a ordem de Deus ali nas instruções sobre o ambiente de encontro, ele fala, qualquer um de vocês, desde o que produzir, aquele que vai levar à mesa do incensário, o incenso da adoração, se você fizer para uso próprio, é isso aí. Semelhante, não precisa ser nem o mesmo. Semelhante, esse eu vou expulsar e retirar do seu povo pro resto da vida. Eles tinham que levar para a mesa do incensário com a cabeça esticada para um lado,
o braço totalmente esticado, correndo, para não correr o risco daquilo que pertencia ao Senhor vir parar nas narinas deles. É muito poderoso, muito, né? muito. E uma das sério, coisas mais... É grande, isso é sério. Isso é muito sério, porque isso pode destruir uma pessoa. Uma pessoa que se abre para receber o orgulho e para receber esse incenso, essa insensação própria, porque não é nosso, é dele. Ela vai ser destruída. É aquela coisa, eu vou adorar, mas eu também quero um pouco de reconhecimento no altar. É isso, né? Eu ainda brinco com os ministros de né? louvor, que é a hora que isso. sopram ainda o incenso na cara dele. Fala, quando você ministra, quando você canta. E eu aprendo muito com Paulo, né? Paulo, ele devolve até o que o Senhor deu para nós. Ele fala, então a ti a honra, a glória, a força e o poder. E o poder, Deus fala, eu estou dando a vocês, poder dunamis. Vai lá, vocês poderem. Ele devolve tudo. Tem que aprender a devolver tudo para o Senhor, porque tem que pingar. Então, se a nossa arte não apontar para Cristo, onde está o erro? Eu acho lindo essa questão da arte, porque o primeiro artista do mundo, a gente falou hoje sobre a primeira menção, né? O primeiro artista do mundo foi Bezalel. Ele era uma pessoa comum, e ele dorme, e a Bíblia diz que Deus o empodera de toda a capacidade artística para ele poder entalhar e esculpir a arca, fazer o tabernáculo e por aí vai. E uma das coisas mais incríveis para mim disso é que Bezalel, ele era da subtribo de Levi. A tribo de Levi ela era subdividida em três subtribos, né? Os Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. E Bezalel, ele era um coatita. Ele era filho de Coate. E o interessante é que todos os seus irmãos tinham vida própria, cada um fazia uma coisa. Inclusive, a Bíblia diz que os Meraritas, eles recebiam 4 cavalos e 2 carroças para levarem os tecidos do templo. Os Gersonitas recebiam 8 cavalos e 4 carroças para levarem as estruturas, mas os coatitas não receberiam nem um cavalo nem uma carroça, porque aquilo que eles levariam só poderiam ser levado em seus ombros. E quando o Senhor escolhe o primeiro artista da terra, ele escolhe um coatita. E o coatita, ele não tinha vida própria. Ele nasceu para observar a nuvem. Ele ficava o dia inteiro olhando a nuvem que guiava o povo no deserto. Ele observava céu e terra e o reflexo que o céu fazia na terra. Uau. Então, quando eles viam que a nuvem se movia, os coatitas, eles simplesmente não avisavam ninguém. Eles colocavam a bacia, a mesa do santo, a bacia do átrio, a mesa do santo lugar e a arca do santo dos santos nos seus ombros, e eles entravam embaixo da nuvem. Eles não avisavam ninguém, eles simplesmente entravam embaixo da nuvem. Aí Deus escolhe o primeiro artista da terra, um coatita. Amém. E o nome Bezalel, a tradução é sombra. Ali é estabelecido o propósito de todo artista. O artista nasceu para andar embaixo da sombra. E é isso que eu entendo. Em 1970, 80, enquanto só se cantava harpa cristã, inário, corinho, um grupo de artistas que o bispo fez parte, entrou embaixo da nuvem e trouxe a atualização daquilo que o céu está fazendo. Começaram a compor as próprias canções. Amém. E começaram a liberar. E o que acontece? Se você for estudar no contexto, é óbvio, eram 3 milhões de pessoas no arraial. Tinha pessoas que se moviam um mês depois para debaixo da nuvem. Tinha pessoas que demoravam talvez 1 ano. Aí eles falaram, eles já se moveram, depois a gente vai. Então sempre aconteceu. Algumas pessoas continuaram lá na harpa, mas anos depois eles falaram, não, a gente vai precisar cantar isso aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos. E aí, final dos anos 90, um novo grupo de artistas entrou embaixo da nuvem e começaram canção de carros ou de mansões, muito dinheiro, fama, canções espontâneas, a gente não sabia nem o nome disso, a gente falava, eles estão inventando na hora a música. E novamente, sempre o Senhor tem dado a capacidade, sensibilidade para pessoas que se movem na arte, entrarem embaixo da nuvem e cantarem aquilo que a eternidade está emitindo naquela estação. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Nosso tempo acabou. Obrigado, Bruno. Que show, hein? Que coisa, né? Que pedacinho do céu esse momento aqui, falando sobre essas coisas espirituais e ouvindo, né, de tudo isso. Muito bom ouvir sua história, o que está no seu coração, essa aliança, seu compromisso. E em nome de Jesus, Oxalá, que essa tocha na mão dessa geração de vocês possa arder mais alto, mais forte, tocar nações, não só o Brasil, mas Amém. a América do Sul, tão carente. Nós temos países dissolvendo, como Venezuela, Bolívia, Equador e tantas outras aí morrendo
por falta do evangelho. Né? O mundo todo, olha a Europa, olha, né, a África, olha os países árabes, que já foram todos evangélicos, todos cristãos, todos na história da humanidade foram evangelizados. Olha o Japão, o Japão tinha mais de 90% de gente evangélica, cristã. Hoje o Japão é o quê? 2, 3% de evangélico, todo budista. Então nós temos muita coisa para discutir, entender, compreender como, né, fazer melhor. E sobre isso, se as pessoas quiserem uma parte 2 com o Bispo Odovalho e Brunão, deixa nos comentários aí que a gente pode... Vamos, né, Bruno? Vamos tentar. Quem sabe lá em São Paulo, no próximo evento, a gente se encontra e dá uma parte 2 aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vitor, pelas perguntas. Obrigado você, amigo, amiga, que está conosco, irmão querido, você, companheiro de lágrimas, de amor, de fé, de avivamento nessa geração tão necessitada e tão querida. E que essa turma nova possa subir bem alto, porque a graça e a misericórdia de Deus está derramada sobre nós. Bem, compartilhe isso com os amigos, compartilhe, entre no nosso canal, se inscreva no YouTube, no Sara Play, e você pode nos ajudar a divulgar esse conteúdo tão precioso, abençoando outras pessoas, tá bom? Um abraço no seu coração, Deus te abençoe, até a semana que vem. Tchau. Chegou o momento em que eu fiz um pacto com Deus de não dormir nenhum dia sem eu não ganhasse pelo menos uma pessoa para Jesus. Uma, não podia ser menos, não. Assim nós fomos formados. Ninguém naquele período, naquele momento da nossa juventude, dormia sem levar uma aula para Jesus. E era batalha peito aberto. A gente ia para a rua e voltava com 2, 3, 5, 10 novos convertidos.